Na Grécia Antiga, teatrum era exatamente o lugar dentro da arquitetura do teatro grego em que as pessoas ficavam para assistir a peça de teatro. Então, aí vem a origem, teatrum, lugar de onde se avista algo. O teatro é a arte do ator, a televisão é a arte do patrocinador e o cinema é a arte do diretor, né? Convidamos vocês a voarem para dentro das palavras, que nessa história vão brincar, vão cantar, vão dançar e ensinar a pensar, a sonhar. E despertou a arte em mim muito cedo. Eu estudava num colégio público aqui de Xanxerê chamado Aparício Júlio Farrapo. Lá na terceira, quarta série, eu já me descobria escrevendo de uma forma que as professoras ficavam impressionadas. E nesse vai e vem, eu descobri que no futebol, que era o que se fazia de esporte, eu não jogava nada. Quando me colocavam no gol era pior ainda. Um dia me colocaram para apitar o jogo, foi um desastre total. O que eu fiz? Eu organizei um torneio. Então eu me tornei um produtor ali, me descobri produtor de torneio. E eu digo, peraí, dá para fazer coisas melhores. E num período de comemoração do Dia das Mães, eu vi uma das minhas irmãs, que eu tenho 9, fazendo uma peça de teatro, um drama, e ela fazia uma vilã terrível. E eu olhava para aquilo e dizia, meu Deus, mas a minha irmã não pode ser tão má assim. E fiquei impressionado com o teatro. No mesmo ano, eu organizei mais um torneio, juntando dinheiro, e a nossa sala fez uma cortina dentro da sala para produzir teatro. A gente se achava na quarta série. E mais tarde, com 12 para 13 anos, eu entrei no grupo de teatro Excelsior aqui de Xanxerê, nesse mesmo porão, na sala cave. Opa, acho que aí é o meu caminho, o teatro. O teatro surgiu na minha vida a partir de um curso de teatro ministrado pelo SESI, Serviço Social da Indústria, em Chapecó, em que esse curso me possibilitava, então, trabalhar sobretudo a questão do desenvolvimento humano e, atrelado isso, a questão da música. Então, eu fui fazer esse curso e, participando dessa atividade, me descobri como ator. Inicialmente eu trabalhava em uma empresa com contabilidade e esse curso foi oferecido pelo SESI dentro dessa empresa e eu fui participar com o interesse de procurar estar desenvolvendo mais a capacidade de comunicação. E, por surpresa, acabei ficando nessa atividade e comecei a desenvolver uma série de projetos na parte de música para teatro, e quando faltou um ator, eu acabei entrando em cena e as pessoas disseram, olha, você leva jeito para coisa e estou aí há mais de 30 anos. A origem do trabalho de teatro na cidade de Chapecó, ela é muito distante, né? A gente pode pegar desde a formação da colônia militar de Chapecó, né, no antigo município de Xanxerê, né? Então, Bernardino Bormann chega aqui para montar a colônia militar Chapecó e ele instala nessa pequena vilazinha um primeiro teatro que se tem notícia dentro da historiografia. Também ele monta uma pequena escola, uma banda de música, ele monta um coreto e esse espaço do teatro onde as pessoas, né, que vieram junto com ele do Rio de Janeiro, o destacamento e mais as pessoas que residiam ali naquela vila, começam a assistir pequenas representações encenadas por eles mesmos.
pelos moradores daquela vilazinha, pelo pessoal, os soldados e assim por diante. Então eles começam a executar pequenas historietas, pequenas peças, pequenas operetas. Inclusive o próprio Bernardino Bormann era um excelente músico, né? Tocava violino muito bem. E aí a gente vai vendo que com o surgimento do município em 1917, né, após a Guerra do Contestado, a gente vai vendo a presença cada vez mais intensa de pessoas que vão vindo de outros municípios e trazendo esses anseios, né, de experimentarem um contato com o teatro. E a cidade vai se desenvolvendo, vai tendo aí o período de 1950 das agroindústrias, com a instalação do frigorífico Chapecó, da Sadia, de todo esse complexo, né, integrado de produção de aves, né, até chegar num ponto com a instalação dos educandários, né, essa prática de teatro dentro dos colégios de freiras, dos colégios maristas, da formação de padres nos seminários, tudo. Então, as igrejas sempre encenaram textos bíblicos, evangélicos e sempre ensinaram através do teatro. E nas Sextas-feiras Santas sempre foi um movimento muito grande, é um movimento teatral, a procissão da Sexta-feira Santa, a crucificação do Jesus Cristo, né? A ressurreição, o nascimento, a fé de Natal. E a gente vai tendo então, finalmente, em 1985, a chegada no município de uma figura chamada de diretor de teatro propriamente dito, que é o Neri Gonçalves de Paula. Ele vem de Xanxerê para assumir um cargo na RBS de Chapecó. Como foi chegar em Chapecó? Chapecó foi muito bacana, porque eu cheguei lá em 85 para 86 e não tinha nada, absolutamente nada de teatro. Eu criei o Grupo d'Arte e na garagem da casa de uma moça, Helene Glustak, é um sobrenome polonês, eu não recordo o sobrenome, ainda ali perto do centro, na rua Rio de Janeiro, a gente começou a ensaiar. E como eu viajava representando a televisão, e viajava de ônibus, eu escrevia a primeira peça dentro dos ônibus. E trazia no fim de semana para essa galera ensaiar, que era o Grupo d'Arte com a peça Beija-Flor. Era uma peça formada por estudantes secundaristas, ligados ao movimento estudantil, à UNE, à URGS, enfim. Esse grupo monta esse espetáculo e revoluciona, porque eles fixam cartazes em toda a cidade. É uma peça que traz uma proposta muito ousada, tem um primeiro nu, né, em cena dentro da história do teatro de Chapecó. E a partir disso, esse grupo viaja por vários festivais. Cada festival que a gente saía de Chapecó para ir, era 2 ônibus lotados de gente e de peças que ia para o estado. A partir disso, então, o Neri de Paula ganha uma projeção também dentro do estado como diretor de teatro, porque até então ele é conhecido só em Xanxerê como ator, e ele então ganha uma bolsa para fazer um curso em Florianópolis. E então vou estudar teatro de verdade. O estado abre uma escola especial e traz professores da França, professores da Itália, professores brasileiros que haviam sido exilados, que estavam trabalhando no Teatro das Nações. E essa escola me deu uma qualidade de olhar a arte por um outro prisma, por um outro caminho. E a minha grande dúvida é, serei ator? Serei diretor? Serei dramaturgo? O que serei? E nesse caminho o SESI, em Chapecó, espera eu me formar, inclusive, para me contratar. E eu venho para Chapecó, já tinha passado ali, né? Já tinha feito uma base ali. E retornando a Chapecó, eu começo a criar grupos e mais grupos de teatro.
E a partir desse curso, então, que inicia um grande desenvolvimento do teatro na cidade, com os cursos sendo oferecidos nas indústrias como Sadia, Frigorífico Chapecó e assim por diante, gerando vários grupos nessas empresas. Mas essas peças criadas nesse período são peças didáticas de teatro, sob segurança do trabalho, qualidade total e assim por diante. Não chegam a ser espetáculos artísticos propriamente dito, né? E com isso cresce então o número de pessoas fazendo teatro na cidade, surgem outros grupos, mas sempre os grupos dissociados, quer dizer, cada grupo fazendo a sua produção, preocupado com o seu fazer teatral. Eu trabalhava de segunda a segunda com grupos. Era grupo de teatro na Cooperalfa, na Chapecó Alimentos, no SESI, e o meu grupo de fim de semana, que era o grupo d'arte, na Biblioteca Pública. Eu vivia em função de grupo de teatro. Basicamente, quase todas as pessoas das antigas que fazem teatro em Chapecó, a gente trabalhou junto, a gente produziu junto. Então, o grupo Chapecó, que hoje é o Voiverá, que sempre foi o grupo de teatro Chapecó, comandado pelo Giovanni Pamari, começaram comigo lá no grupo de teatro Chapecó, que a empresa, na época, produziu muitas peças bacanas. E aí os filhos dos funcionários também começaram a fazer teatro no antigo SESI, que era uma casa lá no São Cristóvão, bem no alto, hoje chama Casa do Professor. Então tinha um movimento bem grande ali. Depois em algumas escolas, o SESC também teve algumas aulas de teatro. Uma das propostas mais marcantes na história do teatro de Chapecó, com certeza, ocorreu no ano de 1994, quando nós montamos o espetáculo Incêndio, que era um texto do Jorge Andrade, o paulista, que teve contato com um episódio ocorrido em 1950 em Chapecó, que foi o linchamento de 4 pessoas em praça pública após a queima da igreja. E ele se inspirou nesse fato histórico para escrever uma peça de teatro, que se passa numa cidade fictícia chamada Água Limpa. Então tem uma série de personagens, frutos da Primeira República, do coronelismo, do mandonismo local também, e que esses personagens discutem essas relações de poder, de interferência política, religiosa, né, e social dentro do contexto da peça. Essa peça teve uma importância fantástica porque mexeu com um tabu que era esse tema para a cidade. Se perguntava alguma coisa, as pessoas não queriam responder, né? Você ia buscar pesquisar, investigar esse fato, e as pessoas ficavam meio com medo de falar sobre o assunto, né? E no mesmo ano ocorreu também, pelo grupo da Arte Teatro, com direção do Neri de Paula, a montagem de uma peça chamada Império de Condá. E eu acho que eu consegui dizer que eu me tornei um dramaturgo fecundo quando eu escrevi o Império de Condá, a saga de um povo, em que assim lotou tanto o teatro em Chapecó. Foram assim tantas reportagens, 15 dias antes, um mês antes, reportagens, e no dia do espetáculo, totalmente lotado, sem ter lugar para as pessoas entrarem, mais todas as sessões. E a apresentação do programa da peça foi escrita pelo Lindolfo Bell. E fazia um recorte de outra parte da história de Chapecó, né, da fundação da cidade, dos primórdios da cidade. Então essas duas peças em 1994 marcaram muito a questão do teatro, porque o teatro local se volta para uma investigação da memória, da história e de fatos, né, que mexe muito com o imaginário regional, né? E essa importância de trabalhar com a memória, com a história e com a palavra como espaço de resistência, né, foi extremamente marcante para a história do teatro de Chapecó. Depois, como ator, eu tive grandes experiências com As Mãos de Eurídice, que ficou 15 anos em cartaz, numa das direções mais bem elaboradas do Giovanni. O Giovanni trabalhou comigo, morou comigo, aprendeu comigo e depois me dirigiu também. Então foi muito bonito assim, você se deixar dirigir.
É um ato muito nobre. Acho que é um ato de muita humildade, você calar a boca e dizer, manda que eu faço. A ACAT surge exatamente dessa necessidade de aglutinar esses vários produtores e começar a pensar políticas e leis de incentivo ao teatro. Também de lutar pela construção de um espaço próprio para o teatro, quer dizer, uma casa teatral, um teatro propriamente dito. Com isso, em 2001, surge no mês de novembro, feita uma primeira reunião no SESC de Chapecó, e é fundada então a ACAT, Associação Chapecoense dos Grupos de Teatro e Artistas, né, de Teatro de Chapecó. E essa associação então começa um movimento frente às autoridades públicas da cidade para que o município, depois de uma corrente muito grande de luta, conquiste um espaço teatral. Aí resultando na construção do Centro de Cultura e Eventos, que inicia a obra o projeto em 2005, a obra a partir do final de 2006 e é inaugurado no dia 19 de junho de 2008, com o complexo do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo Denez, tendo dentro um teatro, então, com capacidade de 1.000 lugares. A ACAT também é a entidade responsável por, no ano seguinte, 2009, propor ao município, à Secretaria de Cultura, a criação do primeiro festival de teatro da cidade, que teve o nome Festival de Teatro Cidade de Chapecó, que depois esse festival se transformou no Festival Nacional de Teatro de Chapecó, que nesse ano de 2018 chegou na sua 10ª edição. Eu sempre trabalhei com muita gente, muitos grupos, dando aula, produzindo, escrevendo. Sempre foi uma loucura. Até que se construiu o teatro de verdade em Chapecó. E quando eu disse, nossa, o maior sonho era ver esse teatro pronto, a gente batalhou muitos anos para aquilo. Naquele terreno, no lugar em que está o palco, quantos espetáculos ao ar livre, clamando para que construíssem, quantos protestos pelas ruas. Foram 30 anos pedindo, e quando ficou pronto um espaço público, nós artistas não podíamos usar. Eu fiquei tão decepcionado, fiquei tão magoado. Aquilo me doeu tão profundamente que nem sequer fui convidado para a inauguração. E eu lembro que quando eu entrei no dia que inauguraram, a imprensa inteira veio me entrevistar, porque sabiam que era a minha batalha, mas eu não tinha sido convidado. Eu disse, quer saber de uma coisa? Essa cidade não me merece, eu vou me embora daqui. E vim para Xanxerê com a intenção de ficar 1 ano, parar em Xanxerê para dar um pouco de ombro para a família, e acabei ganhando colo. E esse colo me prende aqui. Enfim, descobri que era para cá que eu tinha que voltar. E começar toda uma batalha, toda uma luta, da mesma maneira como eu comecei em Chapecó há 30 anos atrás. E Chapecó está ali do lado, eu sei que está ali, eu sei do carinho que as pessoas de lá têm por mim, eu também tenho muito carinho pela cidade, obviamente, mas enfim, se a mágoa me afastou, me trouxe para o lugar onde eu deveria ter vindo. Respira fundo. Cabeça quebrada. Está a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava. Samba Lelê precisava. De umas boas lambadas. De umas boas lambadas. Samba, samba, samba Lelê. Samba, samba, samba Lelê. O grupo Darte foi o primeiro grupo. Hoje eles estão trabalhando em Xanxerê, esse mesmo grupo existe ainda. E logo em seguida começou o grupo Chapecó, que agora fez 30 anos e na exposição do festival
estavam colocando o material para visitação. Cinco, seis, sete. Você tá louco? Não foi à toa que te botaram pra fora. Eu, louco? Você é o louco. Eu não sou louco e não me chame de louco. Quem escreve é que é louco, isso sim. Isso lá é jeito de escrever? De onde saíram? O que eles querem? Não faço a mínima ideia. O importante é que eles estão aqui. Na verdade, eles também me jogaram pra fora. De onde? Do teatro? O teatro é uma atividade que mexe muito com o ser humano e é uma atividade que possibilita trabalhar sobretudo as questões de barreiras emocionais, psicológicas. Essa possibilidade de comunicação do teatro, né, que tem uma raiz arcaica, ancestral, possibilita também uma espécie de espelho. Nos dias da apresentação, a gente fica apreensivo com o público, né? Primeiro vai ter público, não vai ter público, porque cada público é uma reação diferente e às vezes o desenvolvimento do trabalho da gente depende um pouco de como é a reação do público. Às vezes eu comento com os colegas do teatro que dá saudade de um tempo atrás, quando a gente tinha aquele gelo na barriga de quando ia começar a peça, mas às vezes parece tão natural que a gente não sente que está representando alguma coisa, parece que a gente está vivendo o dia a dia, né, normal. A gente escuta, grava, ouve e escreve. Os espetáculos de teatro, a cada projeto novo, né, gera uma nova emoção. E quando a gente começa a ter visões, a gente começa a ter sonhos. E para mim, toda a produção é um sonho que se realiza. Parece que é a primeira vez que eu vou para o palco, parece que é a primeira vez que eu vou encenar algo. Porque um ator, para ir para o palco, ele tem que se iluminar primeiro. Senão ele não vai iluminar ninguém. Então, e muitas vezes as pessoas olham para o artista como se ele fosse uma figura inatingível. Mas não, tu tem que cuidar da tua voz, cuidar do teu corpo, da tua alimentação, porque senão tu não vai ter energia para subir no palco às 8 horas da manhã, como a gente faz quando vai para uma escola apresentar. E a gente não usa microfone, é na voz. Por isso nós, atores, temos uma voz de cantor de ópera. As pessoas pensam às vezes que o artista, ele é um semideus. Tanto que a maior parte dos teatrinhos no interior não existe banheiro nos palcos, porque pensam que a gente não tem necessidade. Não tem necessidade fisiológica. Então nós somos um país pobre, muito pobre culturalmente. Então, por isso que eu estou aqui, trabalhando e sendo um operário sempre. Sempre serei um operário. Mas um país onde a literatura também é pobre na venda, né? Onde as bibliotecas não são muito frequentadas. E nem professor sabe ler, que dirá o aluno, né? Então temos muito que crescer. E eu acredito que é a arte que pode, inserida na educação, mudar essa realidade. Mudar. Né? Até a minha frase de efeito é: na balança da vida, arte e cultura
pesam na educação. Porque sem a arte e a educação não tem caminhos para crescer. É preciso que a gente leve Shakespeare para as escolas, que a gente leve conteúdo, não populacho. Vive caça-níquel, o vendedor de pecinhas bobas, não vai mudar. Não vai mudar nada. E nós vamos continuar enchendo as cadeias. Nós não temos as escolas. As antigas, e olha lá, quando não destruídos já, tem um auditório para apresentação teatral. Então, enquanto não houver esse crescimento, nós vamos continuar sendo aniquilados pela violência. Porque o homem e o rato matam o seu semelhante. Mas o rato não estuda. Mas o homem tem condições de estudar e educar o seu emocional. Independente da pobreza. Eu nasci na Vila Gamelão. Eu podia ser apenas um colhedor de laranjas e maçãs. Mas eu me tornei um artista por fruto da vontade de construir meu sonho. Como diz o Lindolfo Bell, menor que meu sonho, eu não posso ser. Chega, né, por hoje? Tá louco?